consciência do que você aprende não muda o que você sente. É um mantra isso, Van, que você está trazendo hoje? Dá para ser um mantra bem potente aí para você, porque a consciência do que você aprende não muda o que você sente. Quando a gente chega trazendo esse contexto para o nosso vídeo de hoje, eu quero que você pense principalmente no quanto você tem aprendido ou se dedicado a aprender sobre autoconhecimento, saúde mental, psicanálise, neurociência, desenvolvimento humano, todos esses temas que a gente acaba relacionando aqui. A consciência do que você aprende. Hoje a gente tem a informação na pontinha dos dedos. Eu vou lá no meu smartphone ou eu venho aqui no meu notebook, digito ali para minha IA o que eu quero saber e a inteligência artificial me responde. Por A mais B, pega a referência. Se eu vou lá no Perplexity, ele vai fazer um compilado de contextos de várias informações diferentes, de lugares diferentes, enfim, né? A informação está na pontinha dos dedos. Ou se você usar o mecanismo de áudio para pedir para sua inteligência artificial, você conversa com ela e ela vai te trazer as respostas. Porém, a consciência do que você aprende não muda absolutamente o que você sente. Não é porque eu estudo sobre criança ferida que eu curo a minha criança interior. Não é porque eu estudo a psicossomática que o meu corpo para de adoecer. Não é porque eu estudo longevidade que o meu corpo responde fisicamente, biologicamente aos estímulos que me levam a um envelhecimento saudável. Não é porque eu estudo neurociência que a neuroplasticidade vai começar a fazer caminhos novos no meu cérebro e vai desencadear uma melhora das minhas emoções. Pegou? Sentido? Então, a consciência do que você aprende não muda o que você sente. Você está lá comigo na mentoria 3, aprendendo toda semana, estudando, lendo os conceitos, visualizando, não muda o que você sente. O que você sente é bagagem sua. O que você sente independe da informação. O que você sente precisa de um processo de aprofundamento para ser ou ressignificado ou para ser realmente destituído, né, a palavra correta na língua portuguesa, do seu DNA emocional. Aí sim, quando você faz essa mudança, quando você faz essa perspectiva, que te leva a um lugar novo, seja porque você entendeu, mas também porque você agora tem um outro lugar de percepção, é aí que o que você sente começa a mudar. E eu só consegui captar isso na minha própria vida ao longo desses últimos 20 anos que eu passei aí no autoconhecimento mais profundamente, me entendendo, me conhecendo, me permitindo mudar os meus resultados, que não faziam sentido nenhum, absolutamente. Ainda merece uma autobiografia a minha história? Porque pensa numa criança ferida às avessas, que se feriu sozinha por conta do próprio sentimento. Eu não menosprezo o que a minha criança sentiu, porque na realidade ela sentiu. E é muito digno ela ter sentido. E o fato dela ter sentido me trouxe até aqui, entendendo mais sobre essa consciência e compartilhando com você também essa consciência. Então, por mais que eu lesse, por mais que eu estudasse, por mais que eu me dedicasse, sem o processo de autoconhecimento,
Eu não conseguiria ter mudado uma vírgula do que eu sentia. E eu já senti muita raiva, eu já senti muita mágoa, eu já senti muita tristeza em N situações, que não dá para numerar, porque senão a gente ia fazer uma tese de doutorado aqui, e não um vídeo para o nosso canal. Mas, como qualquer outra pessoa. Só que o que que mudou? O sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, o sentimento de mágoa, o sentimento de medo. Foi o conhecimento? Não. Foi o trilhar do caminho. Foi o dia que eu tomei a decisão de eu realmente preciso olhar isso com profundidade dentro da terapia. Porque tem coisas que eu não estou conseguindo encaixar sozinha. Tem pedacinhos aqui dessa história que precisam ser conectados. Tem uma consciência interna minha que precisa ser validada. E tem um pedacinho no modo de dizer, né, que precisa ser consertado efetivamente. Então, quando eu falo a consciência do que você aprende, quero dizer que não é você lendo livros, assistindo vídeos, ouvindo áudios, pesquisando com a sua inteligência artificial que você vai mudar todo o seu processo interno. E às vezes o seu processo interno, ele vai precisar de tempo para amadurecer. Porque, como diria o meu querido Bert Hellinger, os movimentos da alma são lentos. E às vezes a nossa cabeça quer que a nossa alma corra, corra, vá rápido. Eu passei 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos vivendo de um jeito. Quando eu descobri que eu precisava mudar, eu quero que a mudança seja assim, ó, puf, do dia para a noite. Isso não acontece, tá? Sinto muito te decepcionar, mas nossa, Van, na era da inteligência artificial, você quer dizer que não acontece? Não acontece. Agora que a neurociência tem mais ferramentas, tem mais estrutura, tem mais equipamentos, tem mais corpo, vamos dizer assim, a gente consegue ter um entendimento maior, as informações elas começam a se organizar de uma forma diferente, coisa que o Freud e o Jung descobriram há 106 anos, sem equipamento, sem tecnologia, só com estudo, com percepção, com observação. Não é incrível isso? Já estava lá o conhecimento deles, mas quem se predispunha a mergulhar nesse conhecimento naquela época? Há bem pouquíssimo tempo atrás, fazer terapia era só para gente doidona, no preconceito social de tudo aí. As pessoas achavam isso. Não, problema mental? Tá me chamando de louca? De doida? Não, não vou fazer terapia, não. Isso aí é coisa pra gente muito bugada na cabeça, não. E hoje, você descobrir que você é uma pessoa neurótica, e todos nós somos, 95% da população mundial é neurótica. O adulto, o adulto não neurótico, que nem é o adulto normal ainda, é só 5% da população. Para você ver como nós estamos. A evolução, ela também se dá de maneira muito devagar. Vã, mas cá entre nós, né? Só tá eu e você aqui, ninguém tá vendo, né? Só você que tá conversando comigo aqui. Eu tenho medo, Van. Tenho medo de mexer com essas coisas, de mexer com essa parte da minha cabeça e ficar pior e de enlouquecer. Tem o estigma aí, né? Ainda de boa parte das pessoas de achar que se vai começar a fazer terapia vai ficar pior do que já é.
Tudo depende da pessoa que vai cuidar de você. E eu sou muito tranquila em observar e ter, né, a ideia de que o terapeuta ele só pode e só consegue te levar até onde ele foi. Se o seu terapeuta, se a sua terapeuta é uma pessoa que não faz terapia, que só vai consumindo conteúdo, fazendo formação atrás de formação, mas não passa pelo processo terapêutico, o que ela vai entregar para você? Ela sabe usar o manejo técnico da ferramenta da terapia, mas o próprio resultado dela, ela ainda não mudou, ela ainda não transformou. Como é que ela quer transformar em você? Como é que ela quer mudar em você? A consciência dela ainda não se abriu. Como é que ela quer passar isso para você? Porque na terapia a gente tem a transferência, né? Eu só consigo transferir para você até onde eu fui. Então, se eu ainda não conseguir o meu resultado de consciência como terapeuta, eu não vou conseguir avançar com você muito longe. E cá entre nós, tá cheio de terapeuta nesse lugar, que ainda não conseguiu alcançar a própria consciência, por isso não consegue os resultados com o próprio trabalho. É muito comum, tá? E aí, pode ser que o próprio terapeuta tenha medo de encarar as próprias sombras. E tá tudo bem. Eu também já fui essa pessoa, mas antes de ser terapeuta. Depois, com a minha consciência de psicoterapeuta, antes da consciência de psicanalista, eu percebi o quanto era importante. Eu percebi o quanto era fundamental passar por esse processo de adquirir a minha própria consciência, de adquirir o meu próprio resultado para conseguir passar isso para os meus clientes. E aí, cá estamos. E cá estamos evoluindo cada dia mais com a glória de Deus. Por quê? Porque a consciência ela te dá uma maturidade emocional. Mas o que fortalece, o que estrutura essa maturidade emocional biologicamente no teu corpo é essa movimentação trazida pelo processo terapêutico. Van, quer dizer que então sem terapia nada a ver? No, no way? Não tem como. Você vai levar mais tempo, você vai ter mais dificuldade, as tuas caixinhas vão demorar para processar e você está ampliando tempo que você já poderia estar economizando, né? Por conta de quê? De medo? O que que você acha que você vai encontrar de tão péssimo lá? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. O nosso inconsciente, ele fecha toda e qualquer informação que vai te ferir de alguma forma, te incomodar de alguma forma, te trazer coisas muito densas. Mas na hora que você tá apta para encarar essas coisas e novamente se deparar com essas memórias, e estando no processo terapêutico junto ali com o seu terapeuta, você passa pelo processo com tranquilidade. Então não tem por que ter medo, não tem por que criar dificuldade. É um processo. E o seu terapeuta, no caso, é a pessoa apta para te guiar nesse processo. Eu hoje sou apta a guiar todos os meus clientes que confiam em mim no processo terapêutico. E cada vez mais eu tenho ampliado isso, ampliado essa conexão, porque cada vez mais que eu mesma melhoro no meu processo, porque eu ainda faço terapia, tá? Ainda estou no meu processo de autodesenvolvimento e de crescimento individual. Nossa, Van, mas você precisa ainda, agora, nesse exato momento que você assiste esse vídeo, não precisaria, porque eu já tenho um viés de sustentação muito mais sólido do que quando eu comecei. Mas eu ainda quero continuar mais um pouco. Ainda tenho mais algumas questões que eu quero me aprofundar e trabalhar melhor. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui para você, porque eu estou no meu processo, os meus clientes estão no processo deles, e assim a gente caminha, todos nós, juntos.
com mais confiança, com mais solidez, com mais dinâmica, com mais verdade, né? No relacionamento. Tá certo? Meu grandíssimo beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.